Olá, amigos do curso de Saúde Psicológica, Desenvolvimento da Inteligência Emocional. Hoje nós vamos falar sobre o poder da confissão e a importância da partilha e de fazer esse catarse. Quero pegar como base para a nossa aula de hoje um texto de São Tiago, capítulo 5, verso 16. Tiago é uma carta geral na Bíblia, as partes finais da Bíblia, ali uma série de cartas, entre elas a carta de Tiago. No capítulo 5, versículo 16, ele fala aos seus destinatários a importância da confissão. Ele diz: confessai, portanto, as vossas paraptomas uns aos outros e orai um pelos outros para seres curados. O capítulo, Tiago está falando de doença orgânica, doença física, e ele está falando que eles deveriam lembrar que eles tinham um Deus que curava as enfermidades, e que era obrigação deles estar orando um pelos outros para que as enfermidades fossem curadas. E ele lembra nesse texto, inclusive, ele lembra um profeta chamado Elias, que tinha uma comunicação com Deus muito aberta, muito poderosa, ao ponto de Elias pedir que chovesse e chovia, Elias pedia que parasse de chover e também parava. E Tiago vai dizer assim: olha, Elias era um homem que tinha os mesmos problemas que nós temos, ele tinha as mesmas paixões, era sujeito às mesmas fraquezas, ele tinha emoções humanas, desejos humanos, mas apesar disso ele orava. Então Tiago ele vai falando sobre o poder da oração, que não é a nossa área, a gente não tem aqui nesse curso, nesse espaço, esse foco da oração, ele surge, mas o nosso foco é outro, e o que para o Tiago é secundário para a gente, então, que é o que a gente vai estar trabalhando com mais força com vocês. A preocupação de Tiago principal é que as pessoas orem. E orem pelas enfermidades, na fé, na confiança que Deus cura. Mas de repente Tiago, nesse versículo 16, ele nos chama a atenção por uma situação muito importante. Ele diz assim: confessai as vossas faltas uns aos outros. Eu disse inicialmente paraptoma, porque é o termo em grego que nós traduzimos para português como falhas, como fraquezas, e algumas traduções até pecado, embora pecado, o termo pecado em grego mais comum é hamatia. Tiago não está falando de hamatia, ele não está falando de pecado, mas ele está falando de paraptoma, de fraqueza, de debilidade, de angústia. E ele fala, nas reuniões de vocês de oração, aproveitem para ter um espaço para compartilhar essas coisas, falar dessas dificuldades uns aos outros, botar isso para fora. Porque eu imagino, Tiago não vai se aprofundar nisso, mas eu imagino porque é importante compartilhar. Porque às vezes a doença, é isso que Tiago quer dizer, a doença é por conta dessas fraquezas não confessadas, não liberadas. E a gente sabe hoje, através de estudo, através do conhecimento e da declaração da Organização Mundial de Saúde, que 90% das enfermidades orgânicas têm um componente emocional. Não quer dizer que elas são totalmente emocional, são totalmente psicológicas. Algumas são. Algumas enfermidades, elas não têm nenhum correlato no físico, aquilo está num outro universo da pessoa, numa outra área, que é a área psicológica. Infelizmente, algumas pessoas e até alguns profissionais acham que por ser psicológico não é nada. Isso é psicológico. O psicológico é muito importante, muito sério, e deve-se ter muito cuidado ao tratar-se dessas coisas.
Mas há outras enfermidades que têm um correlato físico, orgânico, mas que têm a origem no emocional. A gente vai tirar, né, bem mais para o final do curso, momentos para falarmos mais sobre isso e aprofundarmos esses tipos de doença. Então Tiago diz, olha, confesse as vossas faltas uns aos outros. O que ele vem falando? Ó, ore pela enfermidade. E a fé, a oração com fé, com certeza o doente vai se levantar, vai ficar bom. Isso é a fé que Tiago professava, né? Uma fé que era muito comum dos primeiros cristãos. Não estou dizendo que essa fé foi embora, mas era mais comum naquela época. E então ele para um momentinho e ele diz assim, por isso que vocês devem confessar as vossas faltas uns aos outros e orar um pelos outros para seres curados. Ele não diz para ser perdoado. Porque é que ele entende que algumas coisas não são solucionadas porque existe um componente psicológico, por assim dizer, né, do nosso entendimento, que precisaria de uma resolução